Fala meu robôzão, fala robôzona, tudo jóia? Hoje a gente vai comentar sobre a competência 6 e tudo que ela pode falar. A primeira parte que a gente vai estar trabalhando é sobre análise de gráfico. Você vai ver que ao longo das competências, essa é a mais cobrada que você tem até hoje. Você vai ver que a parte de gráfico aparece tanto na competência 4, quanto na competência 5, quanto na competência 6. Então fica de olho que hoje a gente vai sanar essa dúvida para você fechar tudo que for possível da parte de gráfico. Vamos lá? Fala galera, dando continuidade na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a competência 6. Você vai ver que a gente ainda não saiu de gráfico, mas só que hoje a gente vai bater um papinho sobre os gráficos que não tem uma função bem definida para a gente falar. Bora ver como é que fica? Vamos lá. Gente, eu trouxe aqui, você já está vendo que eu tenho 3 tipos de gráfico, e esses gráficos eles vão te acompanhar praticamente em todo o teu Enem, mas esses 3 mais específicos. Percebe qual é a diferença entre esses gráficos? Primeira diferença, de novo, que você não tem uma função bem definida para gerar isso aqui. Você não consegue fazer um y igual a x mais b e gerar esse gráfico de barra. Nem tem nexo, porque você sabe que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, então não tem como gerar esse gráfico de barra. E aí? Ah, você vai dizer que eu tenho reta, mas qual é a função do primeiro grau que você conhece, que ela sobe, depois desce, sobe, desce, desce mais ainda, depois nem sobe tudo. Não dá nem para falar que é uma trigonométrica aqui. E aí, o que você me diz? Bora olhar? Bora ver o que dá para a gente extrair aqui. Meninos, só para você lembrar, aqui você não tem função, você só vai ter análise do gráfico. A gente vai ter algumas perguntas e em cima dessas perguntas a gente vai marcar a nossa alternativa. Bora ver como é que funciona? Vamos lá. Olha só, gente. Aqui eu trouxe um gráfico de uma empresa e essa empresa começou com R$500. Tá beleza? Então no primeiro momento, no zero, ela estava com R$500, depois no primeiro mês, olha só, ou no primeiro ano, bora falar no primeiro ano. No primeiro ano ela ficou com R$700, no segundo ano ela foi para onde? Ela foi para R$600, depois no terceiro ano continuou com R$600, no quarto ano ela foi lá para R$800, opa, no quinto ano, olha o que aconteceu, no quinto ano ela teve prejuízo, menos 100. E no sexto ano, olha o que a gente tem. No sexto ano, a gente chegou em 400. Bora ver as perguntas que dá para te debater aqui? Bora lá. Primeira pergunta que eu vou lhe fazer é sobre taxa de variação. Vou botar só taxa, bem aqui. A minha taxa de variação do ano 0 para o ano 1. Pensa aí. Taxa de variação do ano 0 para o ano 1. Quanto foi? Bora pensar? Taxa de variação do ano 0 para o ano 1. E aí? A minha taxa de variação do ano 0 para o ano 1, opa, eu estou vendo que estou saindo do 500, estou indo para os 700. Então, minha taxa de variação, ela é 200. Então, tu já sacaste que, pelo visto, para fazer essa taxa de variação, basta fazer subtração, basta fazer o delta, né? Faz o delta, subtraindo o final do inicial. Beleza? Tá, bora seguir. A minha segunda pergunta para você é quanto é a taxa de variação do ano 0 para o ano 2. E aí? Quanto é essa taxa de variação do ano 0 para o ano 2? $500. Parei aonde? No 600. Ah, consegue? Tá fácil. 600 por 500, o que você faz? Vai dar 100 e essa é a resposta. Tá certo ou errado? Errado, né? Gente, não sei se você lembra, mas quando você faz taxa de variação, você faz delta y sobre delta x. Então, quanto é o meu delta y? Meu delta y é 100, tá na mão? Mas agora 100 dividido por 2. Moral da história, essa minha taxa do ano 0 para o ano 2, ela vai ser de 50. Ah, percebe? Então eu posso falar que eu teria uma única reta aqui que vai do 500 até o 600. Sim, é como se a gente tivesse uma reta resultante e nessa reta resultante a nossa taxa, o nosso coeficiente angular, caso você queira chamar, ele é 50. Fechado isso aí? Beleza? Gente, terceira pergunta. Olha só. Eu posso falar
que a minha taxa de variação do ano 2 para o ano 3, ela é 1 porque eu tenho uma reta constante? Pensa. Pensa. Eu posso falar que a minha taxa de variação do ano 2 para o ano 3, ela é 1 porque eu tenho uma reta constante? Bora pensar? E aí? Terceira pergunta. A minha taxa do ano 2 para o ano 3, ela é 1? Verdadeiro ou falso? E aí? O que você acha? Caseb, eu estou vendo aqui que ela é constante. Concordo. Mas será que é 1? 1 não é. Por quê? Você estava no 600 e continuou no 600. 600 menos 600. E aí? Vai dar? Vai dar 0. Fechado? Então, ó, quer dizer que isso aqui é falso? Porque a minha taxa aqui é 0. Tudo bem, gente? Fechado. Beleza? Quarta pergunta. Quanto foi a taxa de variação do ano 4, que estava no 800, até o ano 5? E agora? Quanto foi a minha taxa de variação do ano 4 até o ano 5? E aí, o que você acha? Bora pensar? Taxa de variação do ano 4 até o ano 5. Final menos o inicial. Vamos lá? O meu final menos 100. Meu inicial quanto? 800. Então, final menos inicial. A minha taxa de variação do ano 4 para o ano 5, ela vai ser de quanto? Ela vai ser de menos 100 menos 800. Moral da história, menos 900. Fechado isso aí, gente. Tá beleza? Nesse caso não precisa dividir, porque vai dar 1. Então, não fede nem cheira. Tá beleza? Bora lá. Penúltima pergunta. Em que ano essa minha empresa entrou em falência ou ficou no prejuízo? E aí? Em que ano essa minha empresa começou a ter prejuízo? Entenda prejuízo quando a gente está abaixo do 0. E aí? Pensa. O que você tem? E aí? O que você acha? Vamos lá? Para quem está pensando 5, esse 5 está na letra A para você marcar. Porque é pegadinha. Olha só. No ano 5 foi o ápice da minha dívida. Mas eu comecei a ter prejuízo um pouquinho antes. Tudo isso daqui, ó, eu já estou tendo prejuízo. E tudo isso daqui que você tem é ano 4 ainda. Fechado isso aí? Tá beleza? Última pergunta. Ao longo desses 6 anos, eu tive lucro. E aí, o que você acha? Ao longo dos 6 anos, eu tive lucro. Eu comecei no 500 e terminei no 400. E aí, tive lucro. O que você acha? Resposta certa, sim. Se você está com medo de falar que não teve lucro porque eu comecei em 500 e terminei em 400, não tem problema. Eu continuei com dinheiro na conta, sim ou não? Eu só não ia ter lucro se eu estivesse abaixo de 0. Ou no 0. Sim ou não? Beleza? Tá na mão? Gente, essas são as principais perguntas que você vai ter em cima desse tipo de gráfico. Outras aí pode perguntar, quando é que eu tive valor máximo, quando é que eu tive valor mínimo? Mas isso aí, você já é de casa, você nem precisa de perguntar, beleza? Valor máximo no ano 4, valor mínimo no ano 5. Tudo bem, gente? Bora pro próximo gráfico? Esse é cheio de pegadinha, vamos lá. Esse gráfico aqui, eu fiz um gráfico das mulheres no Y e dos filhos dessas mulheres. Primeira pergunta. Quantas mães foram entrevistadas? Quantas mães foram entrevistadas? E aí? O que você acha? E aí? Dá um pause aí, dá uma pensada. O que você acha? Olha lá. Quantas mães foram entrevistadas? Você deve ter sacado que tem uma pegadinha aí, porque eu comecei a falar de mulheres e terminei falando em mães. Olha só a jogada. Eu vou contabilizar essa galera aqui? Não. Porque para ser mãe tem que ter filho. E aqui eu tenho uma mulher sem nenhum filho. Aqui eu tenho 3 mulheres com um filho. Tenho 2 mulheres com 2 filhos. E tenho mais 2 mulheres com 3 filhos. Moral da história. Eu tenho 4 mais 3, 7 mães ao todo. Beleza isso aí? Mas cuidado. O Enem já fez essa mesma pegadinha 2 vezes. Tá? Vamos lá. Que mais que eu tenho? Quantos filhos
foram entrevistados? Quantos filhos participaram da entrevista? E aí? Pensa, pensa, pensa. Quantos filhos? Olha, eu tenho 1, 2 e 3 aqui? Não. Vamos lá? Um filho, eu tenho 3 mulheres com um filho. Só que eu tenho 3 crianças, sim ou não? Então eu vou fazer 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 2, porque eu tenho 2 mulheres com 2 filhos, então ao todo aqui são 4 filhos. Beleza? Então eu tenho 3 mais 4. Além disso, eu tenho 2 vezes 3, tenho 6. Então o que a gente tem? 6 com 4, 10, com mais 3, 13. Então ao todo são 13 crianças. Tudo bem isso aí? Tá? Outras perguntas clássicas que a gente pode fazer que não são mais pegadinha. Quantas mães têm no mínimo 2 filhos? Quantas mães têm no mínimo 2 filhos? No mínimo é de 2 para frente. Então, 2 com 2 filhos e 2 com 3 filhos. Então, no total são 4 mães. Cuidado isso daí, tá, gente? No máximo 2. Aí entra a pegadinha. Quantas mães ou quantas mulheres? Se ele perguntou quantas mães, isso aqui tá fora. Se ele perguntou quantas mulheres, vai me interessar esse, porque eu falei no máximo 2. Tudo bem isso aí, gente? Tá? Então, não tem muita pegadinha. Então aqui eu tenho 3 mulheres e mais 2 aqui. Então, se for mulheres, eu tenho 3 mais 2, vai dar 5, mais 1, 6. Beleza? Tá? Se forem mães, só vai me interessar essas 2 daqui com as 3 daqui. Então, a gente tem 5. Tudo bem, gente? Tá? São algumas pegadinhas bem enjoadinhas, mas tem que ficar de olho. Você tá vendo que não é um assunto difícil, é só uma análise gráfica mesmo. Pura análise gráfica. Não tem muito mistério. Tá beleza? Tá? Bora pro último, gente, pra gente encerrar essa aula aí. Gente, gráfico de pizza. O que eu vou ter que relacionar? Sempre com um total ou um número qualquer de pessoas com um ângulo. Não vou nem me estender muito, que você deve sacar essa ideia. Olha o que você tem. Eu tenho 30 pessoas aqui, e aqui eu só tenho um ângulo. 120, 90, 30 e 60. Quem é o cara que está faltando aqui? O cara que está faltando aqui é 60 graus. Já dá para eu sacar. Até porque eu tenho meia volta, eu tenho 120 aqui, e aqui 60, morreu a história. O que você tem? Se eu te perguntar, por exemplo, quantas pessoas ao todo foram entrevistadas aqui, o que você pode fazer? Eu posso falar que 30 pessoas equivale a 60 graus. 360 está para X pessoas. Tudo bem isso aí, gente? Eu quero saber quanto é que pertence nesse setor A aqui que ele chamou. Quantas pessoas tem no setor A? Fazer a mesma coisa, só que eu vou botar para 120. Tudo bem isso aí? Tá beleza? Tá? Gente, a aula de hoje foi essa. Não tem muito mistério, tá bom? Te espero na aula semana que vem.